São tantas os adjetivos e os argumentos, mas de facto não temos a capacidade de descrever, Senhor, a Tua imensidão. Somente podemos, Senhor, experimentar através do Teu amor sempre abundante, o Teu amor, Senhor, sem fim sobre as nossas vidas. E isso é o que mais, Senhor, impacta o nosso coração, é a forma maravilhosa, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça sempre abundante sobre nós. É isso que podemos testemunhar aqui nesta manhã, Senhor, numa primeira mão. Mas sabemos que Tu és muito mais do que isso, Senhor, e por isso queremos aprender de Ti. E por isso estamos aqui nesta manhã para poder receber de Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. A pergunta que fazemos esta manhã é... Podemos sentar? Obrigado. E a pergunta que fazemos, podemos ler todos aquilo que está ali escrito? Vamos ler. O que desejas ouvir? O que necessitas? Todos, por favor. Para que ninguém fique sem saber o que está ali escrito. O que desejas ouvir? É uma pergunta, tem lá um ponto de interrogação. O que desejas ouvir? O que necessitas? Ou o que te convém? Então faz essa pergunta à pessoa que está ao teu lado. O que é que tu desejas ouvir? O que necessitas ou o que te convém? É complicado, não é? Porque eu creio que todos nós gostamos ou temos mais apetência a querer ouvir aquilo que nos convém do que aquilo que necessitamos. De facto, na maior parte das vezes, na nossa vida, no nosso cotidiano, não é tão fácil ouvir as coisas que muitas vezes necessitamos de ouvir, mas sim é muito mais fácil ouvir as coisas que nos convém, que achamos que nos convém. E eu queria levar-nos aqui a uma passagem bíblica, está no livro de 1 de Reis, no capítulo 22. E diz a palavra de Deus a partir do verso número 1. Estão bem dispostos? Amém? Eu espero que sim. E diz a palavra do Senhor a partir do verso 1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse Josafá: Irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade? Fez-lhe a pergunta, não é? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. E este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fala o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse-lhe: Traz-me depressa a Micaias, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei.
E o mensageiro que foi chamar a Micaias, o tal profeta do Senhor, disse-lhe, falou-lhe dizendo: vês aqui as palavras dos profetas e uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaias disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade à peleja, ou os deixaremos ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Amém? Glória a Deus. O Senhor possa abençoar a sua palavra e fazer com que nós entendamos toda esta passagem que eu tive a ler. Amém? Eu não sei se todos acompanhamos com atenção e se compreendemos desde o início do texto até aqui o que se estava a passar. Diz que os sírios, Israel e Judá, os reinos estavam divididos naquela altura, mas diz que entre eles e os sírios a coisa estava quieta há algum tempo. No entanto, chegou um tempo em que eles quiseram fazer frente ao exército da Síria. Então diz que tanto o rei de Judá como o rei de Israel estavam a combinar que pudessem fazer frente aos sírios. Mas havia aqui uma questão de que Josafá diz: mas olha, não era melhor consultar aos profetas? Então o rei Acabe junta aquela malta toda, supostamente profetas, e diz-lhes que, ok, faz-lhes a pergunta: ok, nós havemos de subir contra os sírios ou não nos meteremos em problemas e ficaremos quietinhos no nosso lugar? Então diz que aquela profetada toda veio e começou a dizer que não, vocês têm que subir, vocês têm que subir. Neste entretanto, Josafá dá-se conta que aquilo é um arraial muito grande, ali qualquer coisa de estranho, e diz: mas olha lá, desta gente toda que te está a aconselhar, não há aqui ninguém da parte de Deus, não há aqui um profeta do Senhor para a gente ouvir também a opinião do Senhor. Amém? Quão importante é, no meio do arraial, pararmos para ouvir a voz do Senhor. Quão importante é, no meio de tanta informação, no meio de tanta informação e tanta coisa que nos chega aos ouvidos hoje através dos mídias, através das pessoas com quem convivemos, através da nossa família, através dos nossos amigos, através de tantas e tantas pessoas, tanta informação que nos chega aos ouvidos. Quão importante é nós podermos atentar e ver: espera aí, de tanta esta informação, de toda esta informação, onde é que está aqui a voz de Deus? Onde é que está aqui o comando de Deus? Então, quando ele diz isto, quando Josafá diz isto a Acabe fica logo com o pé atrás e diz: eu sei que há aí um homem de Deus, eu sei que há aí um profeta do Senhor, mas eu não posso suportar aquele homem, porque cada vez que ele fala acerca de mim, ele só fala mal. Ele só vem com coisas más para a minha vida. Ele só profetiza coisas negativas na minha vida. E isto levou-me a pensar quantas vezes na nossa vida, de acordo ao tema que eu pus para a mensagem, quantas vezes na nossa vida nós preferimos ouvir aquilo que nos convém do que aquilo que necessitamos? Quantas vezes na nossa vida entra-nos melhor aquela informação lisonjeira de que tudo vai correr bem, tu és uma bênção, tudo o que tu fizeres vai ser bem feito, tudo vai sair extraordinariamente bem, faz desta maneira, faz daquela, não te preocupes, o Senhor está por em cima, o Senhor cobre-te. E quantas vezes somos infundidos por esse tipo de mensagem, a mensagem facilitista, a mensagem que tudo é um facilitismo, tudo é fácil, não haverá problemas, não haverá situações. E ele diz para Josafá: esse homem eu já sei que ele vai profetizar algo de mal, eu já sei que ele vai falar algo de mal. E a questão não é saber se está a falar algo de mal ou algo de bem, porque eu não creio que o profeta de Deus venha falar algo de mal. Amém? Porque tudo aquilo que provém de Deus não é mal. Porque de acordo à Bíblia, diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo aquilo que
os homens e as mulheres de Deus trouxerem à tua vida, ainda que aparentemente seja uma má profecia, ela seguramente é a profecia mais importante para a tua vida. Mas estamos preparados para isso? Temos um coração preparado para receber aquilo que muitas vezes é favorável e outras vezes é menos favorável? Ou só estamos preparados para ouvir aquilo que desejamos, aquilo que nos convém, e não estamos preparados para ouvir aquilo que necessitamos? Porque Acabe necessitava de ouvir algo da parte de Deus. Algo que era verdade, algo que era genuíno, algo que era eterno, algo que era aquilo que iria perdurar, era aquilo que iria prevalecer. Mas ele juntou 400 outros homens que provavelmente eram os seus conselheiros, os seus profetas, da informação facilitadora, facilitista, enganosa, errónea. Mas era mais fácil ouvir esses 400 homens, até porque eram muitos e todos estavam de acordo. Inclusive, um levantou-se de entre deles, puxou uns chifres e disse: com estes chifres vais empurrar os sírios. És uma bênção, tudo vai correr bem. Vai nas tuas forças. Vai nas tuas forças, continua aí nas tuas forças. Não necessitas estar num ministério a servir a Deus. Porquê é que estás aqui a servir a Deus? Não faz falta. Vai servir a Deus noutros lugares. E isso é a informação que muitas vezes nos apraz. É aquilo que muitas vezes, às vezes com uma informação dessas, é aquilo que realmente nos catapulta a dar o passo a seguir. E Acabe deu o passo a seguir. Muitas pessoas estão no ministério, estão na igreja, mas estão somente à espera de uma catapultazinha. De um favorecimentozinho, de uma informaçãozinha que venha a ser facilitista, facilitadora, impulsionadora daquilo que é o melhor para mim, o melhor para mim, o melhor para os meus filhos, o melhor para a minha família, o melhor para o meu ministério. Porquê? Porque estamos centrados no melhor para nós, no eu. E esquecemos que o centro do universo, o centro da igreja, o centro da nossa vida é Cristo. Amém? Então temos que procurar saber o que é melhor para Ele. Qual é a sua vontade? E por isso Josafate, utilizando aquilo que, enfim, não seria de esperar outra coisa de um homem de Deus, de um ser de Deus, de alguém que confia em Deus, de alguém que tem a sua vida depositada nas mãos de Deus. Diz assim: espera aí, não há aqui um outro profeta que venha da parte do Senhor dizer-nos algo? Vamos ter que acreditar, vamos ter que aceitar o que é que o arraial todo diz? Vamos ter que ir atrás da onda? Vamos ter que ir atrás de toda esta gente? Temos que ser iguais aos demais? Ou não, será que não podemos ter uma palavra contrária àquilo que é a onda geral? Será que os jovens na escola não podem ter uma palavra contrária àquilo que é a influência geral? Será que o Espírito Santo de Deus não fará com que os nossos jovens possam, na sua etapa da vida, naquela etapa escolar, onde tudo vai só numa direção, eles terem uma palavra contrária? E aí sim serem diferentes. Porque hoje em dia as pessoas querem ser diferentes. Uns pintam o cabelo de vermelho. Uns metem 37 brincos deste lado, mas não pode ter 37 deste lado. Deste lado tem que ter 38. Porque é diferente. Os jovens querem ser diferentes. Até nós, às vezes, os mais maduros, não é? Os mais velhos. Queremos ser diferentes também. Mas nessa diferença, o que nós fazemos é ir atrás da onda. A onda gigante. E esquecemos-nos que aquilo que devemos procurar é ouvir a voz de Deus. E aí sim, quando ouvimos a voz de Deus, então aí estamos a estabelecer-nos diferentes do resto daquilo que nos envolve. Porque a palavra de Deus ensina-nos que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Amém? Não pertencemos. Pertencemos a Cristo. Porque Ele nos comprou com o seu sangue precioso, derramado naquela cruz. Acabe era mal influenciado.
Ele preferia ouvir aquilo que era o facilitismo, aquilo que era mais rapidamente praticável. E não dava ouvidos à voz de Deus. Gostaria que pudesses acompanhar-me em 2 de Timóteo, no livro de 2 de Timóteo, no capítulo 3, no verso 10. E dizia Paulo a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Ele dizia: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. O modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, não está nada encoberto. A palavra de Deus não encobre aquilo que é a realidade da vida. Os profetas de Acabe encobriram uma realidade. Enganaram Acabe. Muitas vezes nós somos enganados pela influência exterior, pela onda que está à nossa volta, porque não damos ouvidos à voz de Deus. Então, mas Paulo dizia assim a Timóteo: olha, todos os que quiserem viver piamente e querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém? Os homens são enganadores, enganam e serão enganados. Agora repara, se tu estás suscetível a todo o tipo de informação, a todo o tipo de voz, a todo o tipo de doutrina, a todo o tipo de pensamento que fazem chegar até ti, tu poderás estar a ser enganado e constituis-te um enganador. Porque tu dás aquilo que tu tens, tu dás aquilo que tu recebes. Amém? Não podes tirar de onde não há. Se a tua vida recebe mentira após mentira, tu não podes dar verdade. Porque tu recebes mentira. E isto não é uma condenação que provenha de mais ninguém, senão de que tu próprio te colocas na condição de ser enganado, de receber mentira e não dares ouvidos à voz de Deus. Porquê? Porque para ti é mais fácil ouvir aquilo que te convém do que aquilo que necessitas. Porque muitas vezes nós necessitamos de ouvir algo e quando Deus oportunamente traz esse algo à nossa vida, nós rejeitamos. Uns fecham os ouvidos. Sabes como é que é os miúdos mais pequenos? Eu já não sei se era o meu filho, se era a minha filha. Quando era pequeno e tinha que lhe dizer, pequeninos, quando tinha que lhe dizer alguma coisa que ele não queria ouvir, até levar umas biscas, depois deixou de fazer. Já não sei qual deles era. Pronto, ok. Dani, estás a ser reconhecido. Pronto, não há problema. Fechava os ouvidos e algumas pessoas adultas fazem isso. É como se fechassem os ouvidos. Aquilo que é o que necessitam ouvir, mas que não lhes convém. Porque preferem sempre ouvir aquilo que é conveniente. Verdade ou mentira? Não sei se todos estão de acordo. Quantos estão de acordo? Quantas vezes nós já fechámos os ouvidos? Ui. Outros não fecham os ouvidos, mas olham para baixo. Quantas crianças nós conhecemos assim também? Lamentavelmente, na igreja há adultos assim também. Porquê? Porque não querem ouvir aquilo que necessitam. Querem ouvir aquilo que lhes convém. Porque aquilo que necessitam é ouvir algo que venha da parte de Deus, que vai confrontar a sua vida tal qual como num espelho. O espelho mostra qual é a tua realidade pela manhã, pela noite, pela tarde. Sempre o espelho vai demonstrar a tua realidade. Se de manhã acordas mal disposto, ele vai demonstrar que tu estás mal disposto. Mas se pela tarde tu chegas bem disposto a casa e te colocas perante o espelho, ele vai demonstrar que tu estás bem disposto. E sempre nós vamos ser confrontados com a nossa própria realidade. E Deus vem precisamente para nos confrontar com a nossa própria realidade, para que haja uma oportunidade a que Ele fale às nossas vidas e essa realidade possa ser uma realidade mutável, que se muda. Amém?
E não sermos pessoas imutáveis. Imutáveis. Provavelmente Acabe era um homem imutável. Micaias já tinha fama de profetizar mal acerca dele. Significa que houve outras experiências. E Micaias, por outras alturas, provavelmente, já lhe tinha querido fazer saber a vontade de Deus para a sua vida. E ele não aceitou. Porque ele intitulava aquilo de más profecias. Repara que o teu coração é mais enganoso que todas as coisas. O teu, não o meu. O meu não. O meu não. O nosso coração é mais enganoso que todas as coisas. Nós trocamos o bom pelo mau com muita facilidade. Nós confundimos aquilo que é correto e incorreto com muita facilidade. Se não vejamos, quando nós vimos uma organização humanista fazer o bem e intitula-se que faz o bem e que isso é o principal de todas as coisas, sim, fazer o bem é o principal de todas as coisas, mas conhecer a Deus como único Senhor, isso é principal sobre o fazer o bem. Mas os humanistas fazem coisas bem feitas, fazem o bem, mas não creem que Jesus Cristo e conhecer a Jesus Cristo é o principal. Então confundem facilmente o certo com o errado. Destituem a verdadeira prioridade e colocam lá outra prioridade. Amém? E provavelmente Acabe já tinha tido outras experiências. E por isso ele estava confundido. Ele dizia, esse homem não, por favor, esse homem só diz mal de mim. Só profetiza mal do meu reinado. Provavelmente Acabe estava tão cego, tão confundido, que não enxergava que realmente o seu reinado, significa a sua vida, estava ao avesso. As suas prioridades estavam ao avesso. Há pessoas neste ministério, há jovens, e todos nós, a dado momento na nossa vida, podemos chegar a uma altura que temos as coisas ao avesso. Não nos deixemos confundir. As coisas têm prioridades. Há prioridades sobre prioridades. E, principalmente os jovens, facilmente se deixam confundir as suas prioridades. Pelas ansiedades que se deixam criar dentro de si. Mas o mais lamentável é que há pessoas maduras em idade no ministério que também deixam-se confundir as prioridades. Porque a ansiedade toma conta da pessoa. A ansiedade. E não está disponível para ouvir a voz de Deus. Está disponível para ouvir aquilo que lhe convém. Quando nós entendermos que aquilo que é mais importante não é ouvir o que nos convém, mas é ouvir aquilo que não nos interessa, aquilo que nos vem confrontar, tal qual como um espelho, quando nós entendermos isso, então Deus vai começar a operar algo na nossa vida. Caso contrário, é um fracasso. É um fracasso. Tornamo-nos pior do que os humanistas, porque os humanistas, ao menos, não vêm à igreja dizendo que são cristãos. São humanistas. Fazem o bem, acreditam na potencialidade do ser humano, querem ajudar, fazem boas obras, mas não creem em Jesus Cristo. Pior é quando temos pessoas que levantam o braço a dizer que creem em Jesus Cristo é o seu Senhor. No entanto, autodeterminam-se não ouvir a voz de Deus. Porquê? Porque não lhes convém. Porque a prioridade não está centrada em Cristo. A prioridade está centrada em si mesmas. Mas será que eu estou a dizer aqui algo de novo? Nos últimos tempos isto tem ido de trás para a frente, da frente para trás. E não por mim. Por outros irmãos que têm vindo aqui trazer a palavra. Então a pergunta que eu faço, e não querendo perder a fé, porque não devemos perder a fé, está em nós não perder a nossa fé, mas a pergunta que eu faço, o porquê de certas situações se manterem repetidamente, ano após ano, ano após ano, ano após ano. Significa que as pessoas não estão a ouvir a Deus. As pessoas estão a ouvir-se a si mesmas.
E quando alguém vem e traz algo da parte de Deus, as pessoas rejeitam. Batem palmas, dizem sim com a cabeça, dizem amém, mas o seu coração está longe de Deus. Já dizia o profeta, não é? Honram com a sua boca, mas o seu coração está afastado, está longe. E a prioridade é aproximar o coração. Podemos até nem honrar com a nossa boca, mas se o nosso coração está próximo, isso é o suficiente para o Senhor, porque o resto faz Ele. Então aproxima o teu coração de Deus. Aproxima, dá passos em aproximação ao Senhor, para que possas aceitar aquilo que Ele tem para dizer à tua vida. Mas aceitar significa que é interiorizar. Interiorizar. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Diz que nos últimos tempos, ainda estão por vir os últimos tempos. Eu não creio que estejam por vir os últimos tempos. Estamos a viver os últimos tempos. Amém? Esta é a nossa geração e estamos a viver os últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e de doutrinas de demónios. Muito complicado isto. Um dia alguém me disse assim, irmão, eu até gosto de algumas coisas que tu compartes, mas tu compartes coisas muito complicadas e que se estivesses noutra igreja, a igreja estava vazia. Os profetas também eram 400, mas não era aí que estava a virtude. A virtude estava num profeta. Um profeta fez a diferença. Uma pessoa faz a diferença. Não me importa se a congregação toda aceita aquilo que eu digo. Para mim é suficiente que uma pessoa só possa ouvir aquilo que eu digo. Significa dizer aquilo que o Senhor diz. Amém? Suficiente. Alguém me disse isto para me desencorajar, creio eu. Já não está connosco. Creio que o disse para me desencorajar. Também há aquelas pessoas que vêm com palmadinhas nas costas e dizem que uma benção, irmão, uma benção. Igual. Não me posso deixar influenciar, nem por aquilo que é negativo, nem por aquilo que é aparentemente positivo. Tenho que me centrar naquilo que é o que tenho que dizer e o que Deus me diz para dizer. Amém? Mas diz que muitos apostatarão da fé, muitos se desviarão. Diz que o amor de muitos esfriará. Diz que porque dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Sim, muitas vezes, aliás, quase sempre é mais fácil darmos ouvidos a doutrinas que nos vão enganar. É mais agradável para nós. Porque o diabo é astuto. Deus vem-te confrontar com uma realidade para transformar essa realidade. Porque diz que é para tu e eu crescermos à imagem e à semelhança de Cristo, segundo a sua estatura, para irmos melhorando segundo a sua imagem. Não melhorando humanamente falando, melhorando espiritualmente falando, entendendo a verdade, fazendo parte da verdade, conhecendo a verdade, expondo a verdade, sendo encorajados a viver segundo a verdade. E é aí que temos que crescer, amadurecer. Não humanamente falando, com mais conhecimento de letra. Porque diz a palavra do Senhor que a letra mata, mas aquilo que vivifica é o Espírito. Amém? Então é aí que devemos crescer. Mas muitas vezes o diabo é tão sagaz que nos faz fazer crer que aquilo que é errado é o certo. E não precisa ter muito trabalho. Porque se nós não temos a nossa vida sujeita
ao Espírito Santo de Deus, é muito fácil tornar confundir aquilo que é mau naquilo que é bom. Aquilo que é verdade é mentira. E a mentira na verdade. E muitas vezes vimos-nos nessas condições, sem capacidade realmente de poder discernir o que é de Deus e o que é que não é de Deus, o que é verdade e o que é que não é verdade. E por isso damos ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demónios. E muitas vezes damos ouvidos a nós próprios. Amém? E não está mal que dessemos ouvidos a nós próprios, se a nossa vida estivesse sujeita ao Espírito Santo de Deus. Porque no momento oportuno é Ele que vem confrontar-nos, é Ele que nos vem redarguir, é Ele que nos vem mostrar qual é o caminho. O problema está quando a nossa vida não está sujeita ao Espírito Santo de Deus. Está sujeita a quem? A quem é que a tua vida está sujeita quando tu não a sujeitas ao Espírito Santo de Deus? Faz-te essa pergunta. Eu sujeito a minha vida a quem? No meu dia-a-dia, nas minhas atitudes, nas minhas relações, na minha forma de viver, na minha forma de conviver com os demais, na minha forma de estar no ministério, na minha forma de trabalhar, a minha vida realmente está sujeita a quem? De quem faço eu a vontade? Faço a vontade ou procuro fazer a vontade de Deus por meio do Espírito Santo na minha vida? Por meio da palavra e por meio daqueles que estão para me orientar, para me dirigir? Ou de quem dependo eu? E eu penso que essa é uma pergunta que devemos fazer. Se não a fazemos, deveremos-la fazer, pontualmente. Porque se não estamos sujeitos ao Espírito Santo de Deus, embora vindo à igreja, podemos não estar. Não é o facto de estarmos aqui que diz que nós somos pessoas sujeitas ao Espírito Santo de Deus. Quando diz que somos novas criaturas, a partir desse momento a nossa vida está sujeita ao Espírito de Deus. Amém? E coisas novas começam a ser feitas. Coisas novas. Porque provêm de Deus, não provêm de nós. Essas coisas novas. Quando essas coisas novas não acontecem na vida do ser humano, na vida de uma pessoa, então há que perguntar: a quem estou eu sujeito? Quem coordena a minha vida? A quem obedeço? Obedeço a Deus? Obedeço a mim próprio? Obedeço aos homens? A quem é que eu obedeço? Se obedeço aos homens, posso estar, provavelmente, se não são homens de Deus, posso estar sujeito a estar vulnerável às doutrinas falsas, enganosas e de demónios. Estou sujeito a isso. Se obedeço a mim próprio e não obedeço ao Espírito Santo e a minha vida não está sujeita ao Espírito Santo de Deus, eu posso estar a obedecer de acordo àquilo que é os meus sentimentos, os meus sentimentalismos e as minhas emoções, o que também não é bom para mim. Então só há um caminho, é sujeitar a minha vida ao Espírito Santo de Deus. Amém? Para que tudo aquilo que eu possa fazer ou dizer seja de acordo à vontade de Deus. E quando não o é, Ele vai-me fazer entender que não o é. Porque quando a minha vida não está sujeita ao Espírito Santo de Deus, o que é que acontece? Eu cometo um erro, eu cometo outro erro, mas eu não considero que sejam erros. Acabe não considerava que aquele homem, aquele profeta, lhe dizia coisas provenientes da parte de Deus, por isso ele dizia que aquele homem só quer o meu mal. Micaias só quer o meu mal, Josafate. Não chamemos esse homem, não vamos chamar esse homem, porque esse homem vem revelar coisas más acerca da minha vida. Porque trocamos o bem pelo mal. Porque não estamos sujeitos ao Espírito Santo de Deus. E facilmente somos enganados por nós próprios e por todas as outras coisas que estão à nossa volta. E vivemos confundidos. E vivemos uma ilusão às vezes. Vimos à igreja, temos nome de cristãos, temos nome que somos, mas não somos.
E temos que deixar de ter nome que somos e não sermos, para passarmos a não ter nome, mas a sermos. Amém? Podemos passar a não ter nome. Podemos passar a não ser chamados cristãos. No início da pregação do Evangelho, não eram chamados cristãos, eram os do caminho. Porque Jesus era o caminho. Amém? Não é importante se não és considerado cristão. O importante é aquilo que tu és, o teu coração, estar próximo de Deus. Porquê? Porque não gostamos de ouvir aquilo que necessitamos e preferimos aquilo que nos convém. Nicodemos, quando foi a Cristo, quando foi a Jesus, provavelmente também estava à espera de ouvir outra coisa. Como ouviu algo que não queria, que não estava interessado, reagiu de uma determinada maneira. Se Jesus lhe tivesse passado a mão nas costas, homem Nicodemos, tu, doutor da lei, tu és um homem tremendo, tu dentro desta sociedade em que vives, tu és tremendo, tu aconselhas, tu és um homem sábio, tu tens uma congregação de tantas pessoas à tua volta, pessoas que reconhecem o teu ministério, pessoas que reconhecem quem tu és, pessoas que te veneram, que te respeitam. Nicodemos, tu és tremendo, Nicodemos. Segue o caminho, Nicodemos. Mas Jesus disse-lhe o contrário. Senhor, mestre, tu tens que ser de Deus, porque se não fosses de Deus, não farias as coisas que tu fazes. E Jesus automaticamente cortou-lhe logo. Oi, nem mais conversa. Não deixou ele adiantar-se muito. Disse-lhe aquilo que ele necessitava de ouvir. Em verdade te digo, que se não nasceres de novo, não poderás herdar o reino de Deus. Amém? Não era isso que Nicodemos queria ouvir. Não era isso que ele desejava ouvir. Mas era isso que ele necessitava ouvir. Porque era isso que iria poder produzir uma transformação na sua vida. E o que nós necessitamos, irmãos, é que a transformação das nossas vidas seja, ou, por um lado, iniciada naqueles que ainda não está iniciada, ou continuada naqueles onde já houve o início. Amém? E isso só pode acontecer quando nós passamos a dar ouvidos à voz de Deus, quer seja bom, quer seja mau. E não só dar ouvidos, mas como aceitar. E Nicodemos não aceitou. Da mesma maneira, o jovem rico, que também foi a Cristo, também foi a Jesus, também reagiu de uma maneira negativa. Mas eu faço essas coisas todas. Eu nasci num berço religioso. Não há que apontar à minha família, eu próprio, eu sou rico, pois por herança. Mas eu pratico a religião. Pois é, mas não é isso que importa. Então eu vou-te dizer o que é que tu tens que fazer. Também, dizendo-lhe aquilo que ele tinha que fazer, teve que lhe dizer aquilo que ele não queria ouvir. Mas era aquilo que ele necessitava de ouvir. E aqui faz toda a diferença. Das pessoas que estão despertas para aquilo que necessitam de ouvir, ou daqueles que começam a ouvir e rejeitam à partida. Eu conheço tantas pessoas e todos nós, provavelmente, caímos nesse erro, pontualmente, na nossa vida. Começam-nos a falar, ainda não terminaram, e nós já estamos a replicar, a justificar-nos. Não, mas isto foi assim porque... Não, mas eu reagi assim porque... Não, mas eu disse aquilo porque... Mas espera, deixa-me acabar de falar. Porque, primeiramente, temos que interiorizar aquilo que é para nós próprios, para a transformação da nossa vida. Porque quando nós automaticamente, quando Deus está a querer corrigir-nos relativamente à nossa atuação e nós cortamos o raciocínio de Deus e começamos nós a replicar e a justificar, automaticamente estamos a dizer, eu não quero ouvir isso. Eu sei que eu necessito até, talvez, mas eu não quero ouvir. A mim convém-me ouvir outra coisa. E por isso cortamos a conversa. Quantas pessoas estamos às vezes a falar, a chamar a atenção, a indicar o caminho para bem, para poder... dirigir para bem, e as pessoas vêm logo com justificação, e justificação, e justificação, e justificação. Como que dizendo, mas eu já pratico isso tudo. O que é uma mentira. O que era uma mentira porque ninguém conseguia cumprir a lei. Mas aquele jovem, eu faço isso tudo. Então, pois olha, vou-te dizer uma coisa que tu não fazes. E aqui acaba o discurso. E ele não gostou. Quantas vezes nós temos que ouvir aquilo que não vamos gostar? Mas quantas vezes, se dermos a oportunidade de ouvirmos aquilo que não gostamos e pudermos assimilá-lo e pudermos entendê-lo, pudermos ingeri-lo e deixar que ele produza um fruto em nós, quem sabe, alguma coisa vai mudar na nossa vida.
Quem sabe? Então devemos dar oportunidade a ouvir, a receber, ainda que seja o mais desagradável, e ainda até que às vezes pareça-te injusto. Injusto. Se é que alguma injustiça possa vir até nós, se Cristo já nos justificou de tudo. Amém? Quão importante é podermos ouvir. Quão importante. Não aquilo que desejamos, mas aquilo que necessitamos. 2 de Samuel, capítulo 12. Temos a história de David. Não é? A história de David, tremenda. A partir do verso 1, 2 de Samuel 12, 1. E o Senhor enviou a Natã a David, e entrando ele a David, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido, e com ele os seus filhos igualmente todo o seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de David se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. Toda a gente conhece esta passagem bíblica, espero, ou pelo menos uma boa parte dos que estão aqui na igreja. Significa, vou voltar um bocadinho atrás, não vou ler para não tomar muito tempo, que a dado momento da sua vida, David estava, vamos dizer, ociosamente a descansar no seu palácio, no terraço, e pôs os olhos numa mulher bela, uma mulher esbelta, uma mulher de formosura, e diz que essa mulher era casada com Urias, o homem chamava-se Urias, e diz que David, sendo rei, aquilo começou-lhe a crescer dentro do coração, o desejo, ele maquinou e arranjou forma de que Urias fosse à guerra, ele não fosse à guerra, fosse Urias para a frente da batalha, com a intenção de que aquele homem morresse na frente da batalha, para ele poder, dentro do seu coração, onde já estava germinado o pecado, poder ficar com aquela mulher. Mais tarde, vem o profeta, vem Natã e vem falar com David. De uma forma simples: olha, David, quero-te contar uma história. Sabes, um homem e tal, tinha uma cordeirinha, veio outro, E aquilo que Natã estava a fazer era a dizer a David que aquele era ele. E ele disse, como se falasse para si próprio: esse homem, à morte já. Ele estava a condenar-se a ele próprio. Amém? Ele estava a condenar-se a ele próprio. Porque ele estava a dizer daquele homem que tinha ficado com a cordeirinha, que não era legítimo que continuasse a viver. Então, aquilo que Natã estava-lhe a dizer, aquilo que Deus lhe estava a trazer à sua vida, era que ele também, dessa maneira, teria que ser condenado à morte. Mas de seguida, eu quero aproveitar esta passagem porque aquilo que eu quero transmitir, vamos ler mais à frente, no capítulo, no verso 10 em diante. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a David: também o Senhor trespassou o teu pecado, não morrerás. Amém? Significa dizer que no meio desta história tremenda de David, terrível de pecado e de congeminação de pecado e de adultério, de assassinato, homicídio, vamos por assim dizer, no meio desta história toda o Senhor diz que lhe pouparia a vida. No entanto, houve um preço a pagar. Diz que tomaria o seu filho e o seu filho morreria. E isto é tremendo quando nós analisamos isto e vemos que às vezes nós, como pais, e como pastores e chefes de família, muitas vezes esta realidade não está bem impregnada no nosso coração. Muitas vezes Deus vem falar à nossa vida e nós rejeitamos porque não nos é agradável ouvir. E nós repudiamos, e nós
E vamos passando. Mas nesta situação, Deus disse a David: tu não morrerás, mas morrerá o teu filho. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, negligentemente, não damos ouvidos à voz de Deus, provavelmente vai vir um dia da nossa vida em que nós vamos ver refletido à nossa frente o resultado desse pecado, desse erro. Neste caso foi a morte de um filho. Neste caso. Noutros casos, outras coisas aconteceram. E no nosso caso, o que é que se irá passar? Se negligenciarmos a voz de Deus na nossa vida. E esta é a pergunta que eu te quero deixar nesta manhã. E no nosso caso, quando nós negligenciamos ouvir aquilo que necessitamos de ouvir e preferimos continuar a ouvir aquilo que nos convém, o que é que virá a acontecer sobre as nossas vidas? Pois essa pergunta fica com cada um de nós mesmos e temos que a colocar diante do Senhor. Porque muitas são as vezes em que Deus vem à nossa vida falar. Seguramente. Muitas são as vezes em que Deus envia homens, mulheres, à vida de homens, à vida de mulheres falar. Neste caso, Natã foi falar com David. No outro caso, Micaias foi falar com Acabe. E tantos são os exemplos bíblicos em que homens foram falar com homens. Homens rudes, em alguns casos. Homens não de muito boa aparência. Porque muitas vezes nós nos regulamos pela aparência dos homens. Este sim, este tem uma boa aparência, este sabe falar. Vou ouvir o que é que ele tem para me dizer da parte de Deus. A aparência. O engano. Palavras mansas. Palavras favoráveis. Palavras que não justificam. Palavras que não direcionam. Palavras que não encaminham bem. Mas são palavras afáveis. Porque pela aparência, pelo dom de palavras. Mas se vem como, em alguns casos, Jeremias, Isaías, pessoas, homens daquele então, com uma aparência rude, porque a vida os tornava homens rudes. Homens de Deus, com um coração para servir ao Senhor, mas de rudeza exterior. E esses homens impactaram gerações. Esses homens levaram palavra a gerações, impactaram gerações e continuam, através da sua vivência, da sua experiência com Deus, hoje a impactar a nossa vida. Porquê? Porque eles um dia determinaram deixar de ouvir aquilo que lhes convinha para terem que ouvir aquilo que necessitavam. Eu creio que esse foi um dos segredos. E é um dos segredos para qualquer pessoa que necessita de ver a graça de Deus sobre a sua vida. É deixar de se ouvir a si própria, deixar de ouvir aqueles que lhe dizem aquilo que lhe convém a ela. Mas sim que passe a ouvir aquilo que necessita. Amém?